Bem-vindos mais uma vez ao Papo com o Gestor da Rio Claro Investimentos. Meu nome é Pedro Jobim, sou planejador financeiro, sócio aqui na Rio Claro e estou mais uma vez hoje com o nosso diretor de gestão, Lucas Hadi. E hoje vamos falar sobre o mês de agosto de 2023. Olá, Jobim. Olá a todos. O mês de agosto, que depois de uma sequência de 3 meses extremamente positivos, teve uma quebra, né, dessa sequência. A gente teve um Ibovespa negativo, e não foi qualquer mês negativo, né? Além de ter sido uma queda de 5%, nós tivemos a maior sequência de quedas da história do índice, né? Salvo engano, aí foram 13 dias consecutivos de queda. Nunca antes isso tinha sido visto. Acho que o recorde anterior tinha sido 11, né? Então foi um mês em que, depois de uma sequência de muitas altas, a gente viveu uma verdadeira paradeza, né? Assim, aquela falta de notícias, onde se traduziu em más notícias. Por quê? Depois que você já está num certo patamar, o mercado precisa de um motivo para continuar subindo, senão ele realiza os ganhos. E foi o que aconteceu, quedas pequenas que, somadas, resultaram aí uma expressiva soma de 5% negativo no mês de agosto. Eu acho que, inclusive, é um exemplo bom ali da educação daquele investidor que está começando, né, de como o mercado funciona, né? A gente teve ali uma expectativa da queda de juros que fez a Bolsa subir nos últimos meses, e quando o famoso compre no boato e venda no fato, né? Logo em seguida da reunião que realmente iniciou o corte de juros aqui no Brasil, a gente teve ali essa sequência de quedas, que foram várias quedas bem pequenas, né? Uma queda de 5% é significativa dentro do mês, mas perto da alta que a gente teve anterior, é uma correção relativamente normal ali dentro do mercado, né? Mas essa sequência de quedas ali, que foi praticamente o mercado parado, caindo um pouquinho a cada dia. É isso aí. E lá nos Estados Unidos também uma queda, né, quase chegando em 2%. A gente vai discutir os motivos, né? Já podemos, inclusive, entrar aí no que é o cenário internacional. Cenário internacional que a gente sempre fala de 3 grandes grupos ou 3 grandes regiões ali. Estados Unidos, China e União Europeia. China, que vive um momento único na sua história recente, e por recente pode-se dizer aí talvez os últimos 40, 50 anos, né, onde eles estão num momento de deflação e num momento de queda do seu crescimento. E ali tem toda uma dificuldade muito grande. Você vê no gráfico ali a dificuldade de se voltar aos níveis de crescimento, enquanto a inflação vai caindo, né? Para esses países de alto crescimento, geralmente você precisa ter algum nível de inflação para mostrar que a demanda está funcionando, que a demanda está reagindo. E não é o que tem acontecido lá. Você tem o quê? Um esgotamento do modelo econômico deles, que sempre foi um modelo baseado em indústria, em baixos salários, em uma mão de obra vasta, pouco escolarizada, mas muito abundante e disponível para trabalho a baixo custo. Agora você tem toda uma geração que se formou, né? Eu vi até uma charge no The Economist que mostrava há 20 anos atrás uma vozinha falando que legal, minha neta hoje vai para a cidade grande. E 20 anos depois, ali a neta dela sozinha na cidade grande, com contas atrasadas para todo lado, num apartamento pequeno. Por quê? Ela foi atraída para a cidade grande, na China, com a promessa de mudança social, né, né, dinâmica social ali, de estudo e de arrumar um bom emprego. E a China continua tentando repetir a sua receita, só que agora com jovens que estão estudados, com jovens que não querem mais ir para o chão de fábrica e trabalhar por pouco mais do que a sua subsistência. Então, esse modelo é muito, muito complicado, que tem mostrado ali estar esgotado
com a China numa taxa de crescimento muito, muito baixa para o seu patamar, claro, né? Ainda não pode ser considerada baixa em padrões mundiais. E a gente soma isso a um endividamento do país também muito grande. Então, o país também não está em condições de fazer grandes incentivos como já fez no passado. Então, a solução via estímulo fiscal, né, via uma política expansionista, também não é a solução. Então, fica ali a dúvida de qual vai ser o caminho, né, do Xi Jinping, que inclusive se tornou há algum tempo aí o imperador ali, praticamente, né? Ele se apossou do Estado, se tornando ali o maior líder desde o Mao Tse-tung. Falando da União Europeia, a gente já tem o extremo oposto, né? A gente já tem ali uma inflação muito alta, mas com um cenário de estagflação. Então, ali eles já estão lutando para tentar baixar a inflação de qualquer maneira. Você tem alguns indicadores mostrando que está arrefecendo essa inflação, mas a gente já está indo para o segundo ano consecutivo de inflação muito acima da meta. Você vê aí o nosso comentário, 5,3%, contra uma meta deles de 2%. Lembrando que a União Europeia tem um endividamento muito alto, então a taxa de juros tem um efeito extremamente nocivo. São países com déficits muito elevados que dependem muito dos gastos dos seus governos para se manter. Então, essa inflação muito resiliente com baixo crescimento é a pior combinação de todas. Europa que fica basicamente nesse tipo de comentário aí há quase um ano, infelizmente. Tá? E aí, a gente vai para os Estados Unidos, que foi o grande protagonista do mês. Eu diria que até perante o Brasil, né, dado que para a gente tem uma relevância muito importante, mas os Estados Unidos teve uma relevância muito grande, porque nós tivemos a queda do rating da dívida americana. Quem imaginaria isso? Né? A gente sempre imaginava que qualquer rating do mundo era definido a partir do rating dos Estados Unidos. Né? Não é verdade, mas a gente tinha essa impressão, né? Onde eles fossem o marco zero ali, né, o índice máximo de qualidade de crédito. Não foi, tiveram uma redução da sua nota. Isso fez, naturalmente, com que as taxas de juros dessem uma ligeira, tivessem uma ligeira elevação, e a gente teve, ao longo do mês, alguns sinais um pouco dispersos. No começo do mês, o que fez com que esse resultado que a gente mostrou do S&P fosse tão negativo foi exatamente os sinais de persistência do crescimento econômico e persistência da criação de vagas e da inflação. Já no final do mês, a gente teve ali um suspiro, mas já estava praticamente no mês de setembro, e a gente teve ali indicadores que mostraram enfraquecimento, e aí perdeu-se um pouco a força do discurso de que poderia haver alta da taxa de juros. Porque o Fed deixa aberta a porta para uma nova taxa de juros, e a taxa de juros americana é a taxa de juros que ancora o mundo. Todo mundo tem a taxa de juros americana mais alguma coisa. Então, fica o mundo todo em tensão naquele momento. É fato que vai haver uma recessão nos Estados Unidos, a questão é quando. E aí fica aquela coisa, tomara que o quanto antes, porque já que vai acontecer, que aconteça logo para que a gente possa ver uma queda da taxa de juros e daí a gente iniciar um movimento de crescimento. A própria taxa de juros do Brasil, que já iniciou um movimento de queda, tem um piso ali que ele não consegue ultrapassar, não consegue ir mais para baixo se a taxa de juros americana não cair. Taxa essa que hoje está entre 5 e 5,5, eles trabalham com bandas, né? Mas felizmente, aí nas últimas sinalizações, a economia lá demonstrou um enfraquecimento em todos os seus índices, e daí já perdeu muita força o discurso de mais uma alta da taxa de juros, mas óbvio que isso pode sempre mudar. E isso fica muito claro no gráfico quando a gente mostra, fica difícil aí de saber da legenda ao certo, mas eu explico para vocês. A cor azul escura é a curva de juros americana futura,
mais recente, medida mais recentemente. Antes é de um mês para trás e antes é de 3 meses para trás. E aí o que você tem é, você percebe que a medição mais recente é mais deslocada para a direita. Ou seja, você está vendo uma curva menos acentuada, o que quer dizer, né, se traduz em uma queda da taxa de juros mais paulatina, mais demorada, o que faz com que a recessão demore mais a vir, portanto, a recuperação econômica também demore mais a vir. Tá? Então, a gente está ali naquele patamar de 5,5, como vocês conseguem ver, uma pequena alta no curto prazo, principalmente por causa dessa piora do rating americano, e depois o início de um movimento de queda que se estende ali por quase 4 anos até atingir o seu fundo do poço. Obviamente, isso tudo pode mudar e acreditamos que vai mudar, mas a gente está falando aí de 4 anos de um movimento de queda, é um período bastante longo, né, Jobim? Exatamente, e vendo ali, né, é claro que a curva de juros não é necessariamente que vai acontecer, né, é importante a gente frisar isso, mas é uma queda de 5,5 até ali 4,25, né, não é a expectativa de voltar para aqueles juros que a gente tinha de 0,25, quando a 2 já era muito, que a gente teve ao longo das últimas décadas, né? Exatamente, exatamente. E é isso aí que vai determinar até a questão do Brasil, como que nós vamos nos comportar. E aí, caminhando para o cenário nacional, vale dizer que o Brasil hoje está num momento excepcional. Em termos de economia, a gente não poderia pedir para estar num posicionamento melhor. Por quê? A gente está numa visão de inflação sob controle, né, como esse gráfico mostra, ali a banda verde é o teto, né, a amarela é o centro da inflação. A gente está com a curva de juros, vocês olham aí, praticamente estável, né, não houve variação. Por quê? Porque a gente já teve uma queda da taxa Selic e a gente passou ali esse mês em que a gente teve a aprovação do marco fiscal. Marco fiscal esse que, segundo o presidente do Banco Central, só ele acrescentava em torno de 1,5% na taxa de juros neutra do país. Ou seja, né, na visão dele ali, isso nos custava 1,5% de juros, além de todo outro juros que era preciso para equilibrar a economia. Então nós ganhamos o direito aí de já reduzir a taxa de juros em mais 1,5%, né, lembrando que ele caiu em 0,75, então, né, talvez pelo menos mais 0,75 aí, a gente já teria garantido de queda, não necessariamente em apenas uma reunião, obviamente. Então estamos nesse cenário em que pode haver uma queda, como eu disse, até um certo piso, porque dali para frente a gente depende dos Estados Unidos, um spread de 3 a 4% de juros em cima da taxa americana é sempre dado, principalmente pelos spreads de inflação de longo prazo, né? Porque a inflação brasileira fica ali em torno de 4, a inflação americana em torno de 1, numa visão de longo prazo, 0 a 1, né? E estamos agora com o cenário fiscal, no mínimo, ancorado. Querendo dizer o quê? O governo não tem espaço para aumentar o seu endividamento indefinidamente. Ainda é muito passível de discussão se vamos ou não ter déficit zero em 2024. Mas o fato é que estamos caminhando para uma redução desse déficit a partir da aprovação do marco fiscal, que foi aprovado aí há 2 semanas atrás no Congresso. Isso tudo posto, mais o cenário externo em que o Brasil largou na frente, muito por causa da ação de extrema qualidade e responsabilidade do nosso Banco Central, nos coloca hoje numa posição muito interessante. E é por esse motivo que nós estamos hoje tão comprados em Brasil, nossas carteiras estão com a posição reforçada em renda variável brasileira, nunca deixando a renda variável estrangeira, né, principalmente americana, de fora, mas com uma grande aposta hoje em Brasil. Não só pelo Brasil ser a aposta dentre os países em desenvolvimento, mas até um destaque mesmo no cenário dos países desenvolvidos,
que ainda estão buscando o seu ponto de inflexão para a queda da taxa de juros, enquanto o Brasil já fez o seu dever de casa e já iniciou esse movimento de redução. Não, perfeito. Acho que fizemos um resumo aí bem completo, né? Seguindo aí aquilo que a gente vem falando nas últimas conversas, caso vocês não tenham acompanhado, sempre analisando muito bem ali o cenário, o que vem acontecendo, mas seguindo aí principalmente uma estratégia de longo prazo, além do barulho e das movimentações que a gente vê aí na política e na economia principalmente. Muito obrigado a todos que participaram. Se você já é cliente da Rio Claro, tiver qualquer dúvida sobre esse Papo com o Gestor ou para o próximo Papo com o Gestor, pode deixar aqui embaixo ou também falar com o seu planejador financeiro. E se você não é cliente ainda da Rio Claro, fica o convite aqui para conhecer o nosso trabalho. Aqui embaixo também a gente vai deixar todo o caminho necessário para a gente poder fazer isso da melhor forma possível. Obrigado mais uma vez, obrigado a todos vocês que acompanham e não deixe de nos mandar dúvidas, sugestões para a gente sempre tratar novos assuntos aqui no Papo com o Gestor.